Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo. Olá amigos runners, tudo bem com vocês? Bom, hoje estou fazendo esse vídeo para estar comentando uma declaração surpreendente do maior nome do atletismo mundial na atualidade, o queniano Eliud Kipchoge. Ele simplesmente é o atual campeão olímpico da maratona, atual recordista da maratona de 2 horas 1 minuto e 39 segundos e simplesmente quebrou aí a barreira de 2 horas que era tida como impossível até um tempo atrás. Ele conseguiu aí concluir para 1 hora 59 e 40 segundos. Durante um podcast aí chamado Training for Ultra, ele deu uma declaração de que ele gostaria de fazer corridas aí de 4 a 5 dias, distâncias maiores do que maratona, para estar sentindo quais são as dores aí, qual que é a sensação de estar correndo aí essas distâncias por bastante tempo. Então essa declaração pegou a comunidade aí da corrida de rua, do atletismo, da ultramaratona principalmente, de surpresa, né? E aí muita gente já começou a fazer todo tipo de previsão com relação aí ao Eliud Kipchoge. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para a gente estar comentando um pouquinho a respeito, né, sobre a minha opinião e sobre a opinião do Beto Cianfarani, personal running aqui do canal. E ele vai estar dando a opinião dele também a respeito aí de como que seria o Eliud Kipchoge indo para uma ultra maratona. Na verdade a gente vai estar falando um pouco sobre como seria um maratonista de alta performance indo para uma ultramaratona, né? O que ele teria que se adaptar para esse novo estilo de prova, para essa nova modalidade, né? Então, primeiramente, deixo a palavra aí com o Beto Cianfarani e a opinião dele a respeito dessa declaração. Com você, Beto. Salve rapaziada, Beto Cianfarani, treinador de corrida. Hoje eu vim falar de um assunto extremamente interessante, mas não deixando de ser polêmico, né? Sobre a informação ou o boato, né? De que o grande maratonista Kipchoge estaria interessado em migrar, né, para ultramaratona, para as provas de 100 km, né? E aí veio a pergunta, né? Qual era a minha opinião quanto a essa transição de um atleta consagrado, né, o maior nome na atualidade da maratona, né, como que seria essa transição para a ultramaratona, né? Se ele seria o grande nome da ultramaratona nos 100 km. A minha opinião é que é uma grande incerteza, né? Apesar de não ter nenhuma dúvida do potencial desse cara, né, um monstro na maratona, mas não dá para negar que é uma outra modalidade, uma outra distância, né? Nós estamos falando de praticamente, vai ser quase 60 km a mais, né? 58 km a mais do que ele está acostumado a fazer, né? É o grande pagar para ver, né? Que ele com certeza vai ser um grande atleta, provavelmente sim, né? Pelo potencial que ele mostra nas maratonas. Mas certeza absoluta que ele vai ser um dominante nessa distância é realmente pagar para ver. Eu acredito que ele tem grande potencial para isso, né? E também eu não acredito que ele teria esse interesse de migrar para as provas de 100 km sem nunca ter feito algo parecido, né? Não acredito que um atleta consagrado, né, e tão admirado no mundo todo nas maratonas iria de alegre pular de paraquedas nos 100 km, né, para botar em risco o nome dele. Então, na minha opinião, ele já vivenciou isso alguma vez e ele sabe que ele tem potencial, né, para tal, né?
levando em consideração as necessidades que um ultramaratonista tem, né, acaba sendo um pouquinho diferente das necessidades que um maratonista tem, apesar de serem provas longas, né, as duas maratonas é uma prova longa, né, uma prova que você precisa ter uma grande condição física, né, mas acredito que não dá pra gente afirmar nada, né. Ele teria tudo para ser um grande atleta do 100, agora não consigo afirmar que ele seria o nome, o dominante dos 100 km. Acredito que só ele entrando, né, pra gente ver se realmente isso vai acontecer ou não, né? Mas eu ainda não acredito que ele vai ir para os 100 km não, acho que ele vai continuar na maratona, né? E quando ele se aposentar, quando ele não tiver mais o que fazer, pode ser que ele brinque um pouco no 100, beleza? Valeu! Obrigado pela sua opinião, Beto. Bom, agora é minha vez de dar a minha opinião, né? Então eu dei uma boa estudada sobre o assunto, inclusive escutei o podcast e posso estar falando com vocês com certa propriedade. Bom, no podcast, o podcast ele é voltado para a ultramaratona, né? Então não foi uma declaração que o Kipchoge simplesmente estava no meio de uma pergunta e falou que tinha vontade de correr ultramaratona. Ele respondeu a uma questão, né? Então a pessoa que estava fazendo o podcast perguntou para ele se ele sentia essa vontade de estar fazendo distâncias maiores do que os 42,195 de maratona. E aí ele foi e deu essa declaração que ele gostaria sim de sentir essa dor, de sentir a sensação de estar fazendo provas de 4, 5 dias, né? Provas aí de maiores distâncias, né? Então não foi deliberadamente que ele falou sobre isso, né? Ele estava respondendo a uma questão. Agora, falando sobre ele migrar da maratona para a ultramaratona agora, na fase que ele está, eu duvido muito. Eu acredito que vai demorar ainda uns bons anos para ele fazer essa migração, porque ele está no auge da sua forma física, né? Então ele está pilhando taça sobre taça, recorde sobre recorde, e eu tenho certeza que ele ainda vai buscar o sub 2 horas em uma competição oficial, né? Porque muita gente colocou em dúvida aquele evento que foi feito lá na Áustria, né? Porque tinham muitos coelhos que estavam junto com ele, teve toda uma aerodinâmica, né? Vamos dizer assim. Então muita gente colocou em dúvida aquele evento, né? Então eu tenho certeza que ele vai querer ainda fazer uma maratona abaixo de 2 horas, maratona oficial, para estar comprovando. Então eu acredito que por hora nós não vamos ver essa migração para outra maratona, até porque para você estar fazendo uma ultramaratona tem muitos detalhes diferentes de treinamento do que uma maratona, seja de baixa performance, de alta performance, uma maratona para completar, tem muitas diferenças que eu vou estar explicando para vocês. E sem contar uma questão mercadológica também, né? Porque a maratona, né, a corrida até os 42.195 metros, e é um esporte olímpico, então ele ainda tem bastante atratividade para as marcas, né? Agora a ultramaratona, infelizmente, a realidade, como não é um esporte olímpico, ainda não atrai tantas marcas, né? Então, também mercadologicamente falando, não é tão interessante para ele estar indo para as ultramaratonas agora. Mas quando ele começar a cair em performance, né, que os tempos dele não forem tão bons como ele está, pode ser que seja interessante ele ir para a ultramaratona. Isso vai trazer uma repercussão, né? Porque tudo que o Kipchoge fala traz uma repercussão, e aí a gente vai ver ele se aventurando na ultramaratona. Vou dar um exemplo interessante para vocês, né? O Usain Bolt teve um tempo que ele até se aventurou a jogar futebol, né? Então eles podem simplesmente, depois de estar ali já no fim da carreira assim, da alta performance, começar a buscar aí outras modalidades, né? A buscar outros caminhos, né? A prova mais rápida da ultramaratona, que se assemelharia ao que o Kipchoge está mais acostumado, tanto que na maratona de Londres ele participou de uma maratona que era de percurso, né, de voltas, então seriam 100 km. Acredite se quiser, 100 km é uma prova considerada rápida, e eu vou falar para vocês o porquê. O recorde atual,
são 6 horas e 8 minutos, pace de 3,41 e velocidade de 16,30 km por hora, né? No 42 km, o que o Kipchoge tem de recorde, então seriam 2 horas e 1 e 39 segundos, um pace de 2,53 e 20,83 km por hora, né? Então a performance da maratona é muito mais alta do que a performance dos 100 km. Lógico que aí tem toda uma questão da distância, logicamente. Agora vamos às particularidades da ultramaratona que o Kipchoge teria que se adaptar, né, caso ele faça essa migração. Então, dependendo da prova de ultramaratona, você tem muita subida e você tem muita descida, né? Então, é extremamente importante que você faça um trabalho de força para estar aguentando aí esses desníveis, né? E vamos dizer que a composição corporal, né, dos quenianos, já tratei sobre isso em outro vídeo, vamos dizer que é mais propícia para velocidade, provas aí de maratona, meia maratona, né? Então você pode ver que o pessoal de ultramaratona tem uma composição corporal um pouco mais forte, vamos dizer assim, né, para estar aguentando todo o tranco. Agora uma prova que seja de circuito de 100 km, aí seria necessário resistência. E isso é algo que o Kipchoge já mostrou pra gente que tem de sobra e pode estar trabalhando aí para estar fazendo uma prova de 100 km aí em pista, né, que aí seria uma prova parecida com o que ele já está mais habituado a fazer. E um outro ponto bastante interessante seria a questão da passada, né? Então, como eu falei para vocês sobre os recordes da ultramaratona e da maratona, né, então a diferença é muito grande aí com relação a ritmo, velocidade, né? Então a passada dele é uma passada muito maior do que seria, por exemplo, uma prova de 100 km, né? Então teria que se adaptar a uma passada mais conservadora, teria que ter um ritmo bastante diferente, né, do que está acostumado, e toda essa migração de ritmo, né, pode também ser lesiva, né? Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso, né? É até interessante de estar falando isso, né? Você correr mais lento pode ser lesivo, mas pode, né? Dependendo de como você está acostumando o seu corpo e a sua passada. E outra questão bastante interessante, por exemplo, se ele for fazer uma ultramaratona de trilha, né, uma ultramaratona que tenha muita subida, ele vai ter que se acostumar a andar. E aí? Um atleta que está acostumado aí com uma média de 20 km por hora ter que andar. Será que ele vai conseguir se adaptar? E é lógico a recuperação pós-prova, né? Como ele disse no podcast, ele gostaria de estar sentindo, né, qual que é a sensação aí depois de estar correndo muitos quilômetros, depois de estar correndo 4, 5 dias seguidos, né? Então essa recuperação pós-prova ele vai sentir na pele como que é difícil, né, a recuperação de uma ultramaratona, como o desgaste é muito maior, como a perda de nutrientes é muito maior, né, e como você vai ter que repor tudo isso, né? Então essa recuperação de ultramaratona é bem diferente, né, do que é uma prova aí de maratona, né? Bom, então é isso, meus amigos. É minha opinião, né? E é praticamente a mesma opinião do Beto também. Então nós achamos que por hora, né, na fase que ele está, o auge que ele está, ele não vai fazer essa migração para ultramaratona. Até porque se ele fosse correr uma ultramaratona, isso prejudicaria os resultados que ele tem na maratona, né? E como eu falei para vocês, eu ouvi o podcast e ele respondeu a uma pergunta se ele gostaria de estar correndo outras distâncias, né? Então ele não disse quando, né, isso vai acontecer. Então, por essa fase que ele está passando, por ele estar no auge, né, eu tenho certeza essa busca aí do sub 2 horas numa prova oficial, isso ainda vai demorar um tempinho, né? Então a gente vai demorar um pouco aí para matar essa curiosidade do Kipchoge Ultra, mas pode acontecer, né? O que a gente sabe é que repercutiu bastante, né? E o pessoal aí já tá nessa espera aí para ver se ele vai ser ou não ultramaratonista aí, ele vai superar os 42.195. Ele já supera aí a barreira das horas, né? Ele pode estar superando a barreira das distâncias também, né? Já provou
para o mundo todo que é capaz disso, né? Tem muita resistência e é um atleta que já está na história. Tá certo, galera? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, compartilham e se inscrevam. Grande abraço para vocês.